Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu venho trazer aqui para todos que aqui estão, né, sobre uma experiência que eu tive, meus irmãos, esse dia 18 do mês 2 de 2022, tá bom? E é o seguinte, meus irmãos, nessa experiência que eu tive foi algo muito forte, meus irmãos, e muito bíblico, meus irmãos, tá bom? Foi muito forte e muito bíblico também. Olha, meus irmãos, eu estava dormindo, né? Meus irmãos, mas antes de eu contar essa experiência, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Então feche os olhos rapidinho e vamos orar. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que tu visita mentes e corações, inclusive eu. Arranca, Pai, toda dor, enfermidade, Pai querido. Arranca, Senhor Jesus Cristo, da nossa vida, Pai. Quebra corrente, cadeia, Senhor. Ataques dos demônios, ó Pai querido. E que todo mal contra a nossa vida seja destruído, aniquilado, em nome de Jesus. Que os anjos de Deus destruam todos os males agora, todo espírito imundo, em nome de Jesus, ó Pai. Desperte a muitos através desta oração, e que todo mal em nome de Jesus, eu digo, sai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, é o seguinte, olha, eu estava dormindo, e quando eu estava dormindo, meus irmãos, eu me via como que eu estava em pé aqui na casa onde moro, e mesmo dentro de casa era como que se eu estivesse no lado de fora, porque eu podia ver o lado de fora como se eu estivesse no lado de fora, né? Mas eu estava dentro, né? E eu estando aqui dentro da casa, né? Eu lembrei uma hora que eu fui para frente aqui da casa e eu olhava para o céu, meus irmãos. Essa experiência foi que Deus me deu para despertamento da igreja, tá bom? E eu olhando firmemente, fixamente nas nuvens do céu, era uma noite, estava escuro, muito escuro, meus irmãos. Uma noite escura, e eu via só nuvens escuras no céu. E quando eu estava olhando para aquelas nuvens escuras no céu, meus irmãos, eu pude contemplar, meus irmãos, duas luas no céu acesa. Duas, meus irmãos, ao mesmo tempo. Duas. E eu fiquei impactado, porque eu não tinha visto um fenômeno daquele, né? De haver duas luas ao mesmo tempo no céu. Tudo bem. E aí eu fiquei olhando. Só que eu percebi que uma lua, meus irmãos, era diferente da outra. Uma lua era redonda, toda redonda, como nós vemos a lua aí, redonda, né? E a outra lua era daquela que é chamado, né, lua nova, né, que ela é metade. Vocês estão entendendo ou não? Então, uma lua era redonda, toda redonda, como nós sabemos, é como nós vemos ela, né, a lua. Só que a outra era como se ela fosse, na verdade, aquela meia lua, né, a lua nova, né? Quem tá entendendo? E eu ficava olhando aquelas duas luas, né, meus irmãos? Só que eu fiquei impressionado com aquilo. Eu nunca tinha visto, tipo, algo, né, assim, acontecer lá, né, meus irmãos? Na minha visão, eu nunca tinha visto, por isso que eu fiquei impactado com aquilo. E eu fiquei olhando fixamente, e uma perto da outra, meus irmãos. Tava uma perto da outra. E aí eu fiquei olhando. E quando eu fiquei olhando, meus irmãos,
eu vi que aquela lua nova, meus irmãos, escuta só, aquela lua nova e a lua grande, elas começavam a se aproximar, uma indo em direção da outra, e eu fiquei olhando, elas indo, meus irmãos, de encontro uma da outra, como que elas iam se colidir, se chocar, se bater uma na outra. E elas foram, até que uma se encontrou com a outra, meus irmãos, de maneira tão forte que uma entrou dentro da outra, meus irmãos. Foi algo muito forte, foi um impacto das duas. E quando aconteceu esse impacto, uma bateu na outra, de maneira que uma entrou na outra, meus irmãos, de tão forte do impacto da batida das duas que foram. E eu fiquei olhando. E na hora desse impacto, meus irmãos, foi tão grande, mas foi tão grande que eu pude ver que já não era aquelas luas mais, porque uma tinha entrado dentro da outra, do impacto, da batida. E agora eu via como se fosse no lugar delas, né, o globo terra, meus irmãos. A terra. E quando eu vi a terra, meus irmãos, devido ao impacto dessas duas luas se chocarem uma com a outra e uma entrar na outra, meus irmãos, e ficarem, né, na forma do globo terra redondo, eu vi aquele impacto, meus irmãos, como se fosse... Vocês já viram aquelas bombas nucleares que quando elas explodem, o impacto dela alcança vários lugares, né, com um vento de calor que pode destruir, né, as coisas por onde passar. Quem já viu isso nas bombas? Vocês já viram? Vamos, meus irmãos, interage. Então, meus irmãos, quando uma bateu na outra, que elas ficaram uma dentro da outra, meus irmãos, na forma de um globo terra, eu vi acontecer, meus irmãos, naquele globo terra, meus irmãos, esse poder do impacto, meus irmãos. Então, eu vi naquele globo terra, meus irmãos, esse impacto dessa, como que se fosse uma bomba nuclear, mas não foi daquelas duas luas se chocarem. Daquelas duas luas, uma bater na outra e uma entrar na outra, de tão forte do impacto, né? Foi como uma bomba nuclear, meus irmãos, que o alcance daquela explosão saiu alcançando todo o globo terra, meus irmãos. E nesse momento que eu vi esse alcance da explosão alcançando todo o globo terra, eu vi o nome escrito no globo terra, meus irmãos. E o nome que estava escrito no globo terra era Gog e Magog. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Alguém já ouviu falar do Gog e Magog, meus irmãos? Já ouviram falar do Gog e Magog? O Gog e Magog, meus irmãos, para quem não sabe, é uma guerra que vai acontecer nos últimos dias, meus irmãos. Está escrito no livro de Ezequiel. Esta guerra, meus irmãos, ela vai acontecer nos últimos dias. É uma guerra, entendeu? E na hora que essas duas luas se chocaram e aconteceu aquele impacto de dominar o globo terra, e eu ver no globo terra como que se fosse uma bomba nuclear se espalhando, né, o seu impacto, eu vi o nome Gog e Magog. Aí tudo bem. Aí, meus irmãos, Deus me deu o entendimento, meus irmãos, o que significa isso. Só que eu vou explicar por etapas, vou continuar a terminar a experiência. E depois que eu vi o nome Gog e Magog no globo terra, meus irmãos, eu me via já em um outro dia, mas no mesmo lugar onde eu estava aqui na frente, e era de dia desta vez. E quando era de dia desta vez, meus irmãos, eu via eu conversando com pessoas. E a frase que eu dizia era esta, quando eu estava conversando com os membros aqui do ministério. Eu estava aqui na frente de casa, eu estava com eles, era de dia. E o que eu dizia para eles é o seguinte:
a qualquer momento a trombeta vai tocar. Eu dizia isso, a qualquer momento a trombeta vai tocar. O que falta agora é nós esperarmos a trombeta tocar, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Agora eu vou explicar, meus irmãos, por partes. Jesus colocou partes diferentes para nós podermos posicionar elas. Ó, o que significa as duas luas? As duas luas significam, meus irmãos, duas potências mundiais, dois exércitos, dois países que vão entrar em guerra um contra o outro, meus irmãos. Dois países que são potências mundiais vai entrar em guerra um contra o outro. Por isso que as duas luas se chocavam. Elas batiam uma na outra, meus irmãos. E acontecia aquela explosão do globo terra, meus irmãos, que saía devastando todo o globo terra, meus irmãos. São duas potências mundiais, dois exércitos, duas nações que vão guerrear uma contra a outra. E através dessas duas potências mundiais que entrarem em guerra, meus irmãos, vai causar uma destruição no globo terra, meus irmãos. Eu não sei, né? Eu não sei quem são esses países, né? Mas eu vou dizer a minha posição, meus irmãos. Eu não sei quem são esses países, mas eu sei que dois países que são potências mundiais, eles vão começar uma guerra, meus irmãos. E quando esta guerra começar, que essas duas luas, ou seja, esses dois países, entrar em guerra, se chocar um contra o outro, em bombardeio, em guerra, vai causar uma explosão tão grande que vai parecer uma bomba nuclear que vai alcançar todo o globo terra, destruindo ele, meus irmãos, desta guerra. Só que, meus irmãos, Jesus me faz entender também que a parte em que eu dizia que a qualquer momento a trombeta vai tocar é porque é o contrário, meus irmãos. Esta guerra está prestes a começar, mas prestes a começar do que ela está o arrebatamento acontecer, meus irmãos. A qualquer momento o arrebatamento vai acontecer, porque vai estourar uma grande guerra que vai devastar o mundo, meus irmãos. O mundo vai ser atingido por causa dessas duas potências, por causa desses dois países que têm poder militar, né, poder balístico, né, meus irmãos? Tão forte, mas tão violento que vai causar uma destruição no mundo, como se fosse uma explosão nuclear que alcança todo o globo terra, meus irmãos. Quem estiver preparado, se prepare. Quem não estiver ainda, se prepare. Quem não voltou para Jesus, ainda volte. Quem não, meus irmãos, se arrependeu dos seus pecados, se arrependa. Quem não conheceu a Deus, conheça. Quem está no erro, no mundo, corra, meus irmãos, antes que seja tarde demais. A trombeta vai tocar, meus irmãos. E uma grande guerra vai acontecer entre duas potências militares. Eu não sei quem são esses exércitos, eu não vou chutar, nem A e nem B, porque eu não vi o nome dos exércitos lá, eu não vi nome de nenhuma nação lá, mas eu sei que são dois exércitos. Jesus me faz entender pelo Espírito. E eu vi, meus irmãos, que esta guerra aqui na terra, ela vai dar o início, meus irmãos, a guerra que está no livro de Apocalipse e no livro também de Ezequiel, que se chama Gog e Magog, meus irmãos. O início da guerra dessas duas potências mundiais vai iniciar o Gog e Magog, meus irmãos. A grande guerra falada na Bíblia. Se prepare, meus irmãos, porque a trombeta vai tocar. Não vai dar mais tempo. Eu vi claramente, meus irmãos, que essas duas potências estão se aproximando uma da outra e elas vão se chocar, elas vão entrar em conflito. Não tem como correr, está determinado por Deus.
Isto vai acontecer. E o arrebatamento vai acontecer. Se preparem, meus irmãos. Se arrependam. Vivam uma vida digna diante de Deus. Uma vida de verdade, meus irmãos. Aceita Jesus, volte para Jesus, se conserte com Jesus. Porque não vai dar mais tempo de nada. Não vai dar mais tempo de nada, meus irmãos. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Ouça. Hoje, dia 21 do mês 2 de 2022. Estou contando essa experiência para vocês. Daqui para frente, olhe para os jornais. Olhe para os sinais que os jornais vão trazer. E vocês vão ver se isso vai acontecer ou não. Essa experiência eu tive dia 18, meus irmãos, do mês que nós estamos e do ano que nós estamos. Dia 18, hoje é 21. Já era para mim ter falado dessa experiência. Por quê? Porque os sinais dela já estão começando no mundo. A guerra já está dando os sinais para ela começar. Então, meus irmãos, ela se cumprir. Mas se preparem, porque Jesus está vindo aí. Amém, meus irmãos? Esta foi a experiência que eu tive, meus irmãos. A guerra vai começar. E vai iniciar essa guerra com dois países que são potências mundiais, que têm poder militar muito feroz, meus irmãos. Olhe para os jornais que vocês vão ver. Elas vão começar. Eu vi esses dois países se chegando um ao outro para o conflito. Vão entrar em guerra. Se preparem. E esta guerra vai abalar o mundo, meus irmãos. E dá início ao Gog e Magog. A guerra que está escrita em Ezequiel e no Apocalipse. Se consertem, se convertam. Voltem para Jesus. Porque não vai dar mais tempo de nada. Essa foi a experiência que Deus me deu. Do final dos tempos. Arrependa-se. Antes que seja tarde. Abandone o seu pecado. Abandone. Saia de todo o pecado. Da prostituição. Da bebida. Do álcool, do cigarro. Saia. Porque vai acontecer. Que Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor fique convosco.